Oi artistas, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do normal aqui, né, de ser processo de arte, ensinando, enfim. Hoje eu vou trazer um vídeo que já tem um tempo que eu queria trazer, na verdade, que é explicando um pouco desse processo inicial, né, de escolha de referência, e a gente analisar tanto a referência da que eu fiz a pintura e a pintura que eu fiz final, né? Então, assim, a gente vai fazer essa análise, né, essa comparação das coisas, das mudanças que eu fiz, do que eu achava que tinha que ter, do que eu achava que não tinha que ter, as alterações mínimas aí que eu faço. Então, eu acho que é um vídeo bem legal para trazer aqui pro canal, porque eu acho bem legal, assim, diferente esse estilo de vídeo. A gente vai analisar, né, melhor dizendo, essa pintura aqui que eu fiz, tá? Que é um xodózinho. E muitas pessoas gostaram dessa pintura, eu também amei ela. A gente vai analisar a foto de referência e a pintura. Então, eu vou intercalar aí entre mostrar a referência e a pintura. Vamos lá para o vídeo. Bom, já tô aqui com a referência, né, aqui no tablet pra gente ir analisando e eu ir conseguindo circular e mostrar mais ou menos as coisas que eu quero comentar aqui com vocês, né? Vai ter barulho de galo cantando no fundo, moto passando, carro, enfim, mas vocês ignoram. Não tem muito o que eu fazer, se for pra esperar todo mundo ficar em silêncio. Vai ser no dia de São Nunca, então é a trilha sonora do nosso vídeo, né? Bora lá. Bom, começar pela referência. Essa referência eu peguei lá no Pinterest. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a minha pastinha lá do Pinterest que eu tenho. Tem mais de 1000 referências, tem 1100 e algumas coisinhas de fotos, então tem muita referência aqui para caso vocês queiram, né, utilizar para estudos. Muita foto mesmo, muita foto, não é pouca não. E de todos os estilos, desde retrato, trabalhar luz e sombra, fotos com ângulos diferentes, que eu acho bem espontâneo, assim, bem legal de estudar também. Tem várias referências de milhares e milhares de jeitos possíveis, tons de pele, enfim, mais temático assim também. Eu fiz essa referência, inclusive, maravilhosa. É só ir no link aí da descrição, que vai estar essa pastinha aqui com todas essas referências. Então eu peguei aqui, eu acho que ela tá aqui no canto, essa referência. Deixa eu achar, aqui. Essa referência aqui, achei muito linda, né, maravilhosa a iluminação dela. Bom, e aqui já no aplicativo, né, pra eu ir sinalizando os locais que eu quero comentar com vocês. Bom, a primeira coisa pra eu escolher uma referência é a iluminação, sem dúvida. Eu sou apaixonada por essa questão de luz e sombra, né? Acho tudo para todos e é ótimo também para estudar, né? Para estudo. Então, essa é a primeira coisa assim que eu bati nessa referência. Eu quero pintar essa fotografia aqui, na moral. É uma luz e sombra, só que a gente trabalha com tons mais quentes, né? Em alguns locais, porque como é uma iluminação do sol, assim, e o local também, o ambiente que ela tá, e eu creio que os elementos que tá ao redor dela também deixaram mais quente, né? Então, as sombras aqui a gente trabalha com tons de laranja, vermelho. Claro que tem os tons frios, nesses locais aqui a gente utiliza o azul, né? No meu caso eu utilizei azul, até um verde também, então vai muito aí da sua visão, né, de luz e sombra. Bom, foi a segunda coisa, né, que eu gostei muito, assim, essa iluminação mais quente. A segunda coisa que eu achei que tá uma posição bem diferente, assim, achei, sabe, bem fofinha, assim, no geral. Eu gostei dela, tá assim, com essas mãos, assim, tipo, tá uma coisa bem delicada, sabe? Então é o estilo mais que eu gosto dos meus trabalhos, coisinhas mais
delicadas, que passa essa coisa assim mais clean, enfim. E aí foi um conjunto perfeito, né? Iluminação, posição e as tonalidades das cores, então pra mim tava perfeita essa referência. Começar aqui pela parte do cabelo dela. Vocês percebem que o cabelo aqui na pintura que eu fiz, né, tá bem simples, assim, algo bem, sabe, bem definido. Vocês percebem que na fotografia tem muitos fios, ó, de cabelo, tipo, tá uma coisinha querendo ou não mais bagunçada, né, e tal. Então, na pintura, eu sempre tento simplificar, sabe? Então, o que eu acho que vai dar trabalho, talvez, ou que na pintura não vai ficar legal, eu retiro, né? Então, eu não faço tanto esses fiozinhos assim, eu preferi mais deixar uma coisa mais chapada. Claro que tem alguns fios aqui, né? Mas é uma coisa mais só pra dar um movimento mesmo no cabelo e não ficar também só aquela coisa, né, preenchida assim, enfim. Essa é a primeira mudança que eu fiz, né, assim, que visivelmente que dá pra ver bem. A segunda coisa é aqui no rosto, vamos aqui pro rosto agora. Eu não vou enumerar porque daqui a pouco eu vou falar a segunda e eu já tô na terceira, enfim. A outra coisinha que eu fiz alteração aqui na parte do rosto, vocês percebem que os olhos dela, tipo, tão mais, como é que eu posso dizer, mais puxadinhos, né, porque ela é lá daquele povo asiático, lá da Coreia, Japão, sei lá, enfim, parece ser coreana, né? Enfim, o formato do olho dela, né, tá mais, como é que eu posso dizer, mais puxadinho e, não sei, mais arredondado. E aqui na pintura eu já não fiz do mesmo jeito, se vocês perceberem, não tá igual. Tipo aqui, ó, era pra tá mais puxadinho, aqui eu já deixei mais redondinho aqui, sabe? Então assim, são mínimas diferenças, mas que eu faço essas alterações porque assim, como eu já fiz várias referências, né, então acaba que eu sei que às vezes pode não dar certo ou eu não gostar, sabe? E aí pra ter uma pintura mais de boa, mais, sabe, sem estresse nenhum, então tem coisas que eu realmente simplifico para aquilo que eu já, sabe, tenho o costume de fazer. Deixa eu ver mais. A outra coisa, a boca, é porque aqui a imagem tá um pouquinho ruim, não sei se vocês vão conseguir ver, mas acho que dá pra ver. Tipo, tá o formatozinho da boca dela, assim, tipo, bem curvadinho. Só que eu tô pegando um jeito de fazer mais a boquinha reta, sabe? Tipo, assim, só assim, tipo, a boquinha aqui, a parte de cima assim, e não assim, sabe? Eu não tô fazendo assim. Isso eu não tô gostando muito, sabe? Então eu tô mantendo a boca, a parte de cima, né, mais retinha assim, sabe? Tô gostando de fazer mais assim, então nessa pintura eu permaneci assim, fiz só uma cavidadezinha bem mínima, mas eu preferi deixar mais reto mesmo. Então, querendo ou não, você vê uma diferença aqui no meio, né? Também tem a curvinha, eu deixei mais reto também. O nariz eu não mudei muito. Acho que o nariz dela é um pouquinho mais gordinho. Talvez eu diminui aqui e deixei menos pontudo. Não sei se vai dar pra ver aí, mas o narizinho dela é mais pontudozinho. Eu deixei bem curtinho, bem pequeno. Então, assim, são pequenas mudanças que pra mim faz total diferença na hora da pintura. Então, por isso que eu digo que eu não faço 100%, sabe, da referência. Eu sempre altero, assim, já é de mim mesmo, sempre alterar, sabe, as coisas. Eu não faço exatamente como tá. Bom, na parte de iluminação aqui do rosto, vocês percebem que aqui tá mais rosinha. Aqui eu misturei aqui uma parte de um amarelinho com o tom base de pele que eu fiz um pouquinho mais escuro, né? Porque o tom de pele base é esse aqui do meio, ó. Esses que estão aqui, que não tem mistura, então eu utilizei mais tipo um rosinha ali, um vermelho. E aqui o tom de base, né? Mais clarinho. Aqui no meio deixei uma vaguinha para dar um brilhozinho, apesar que não tem muito, mas eu quis deixar no meio bem em evidência aqui. Tem, mas é bem pouco, né? Mas eu quis deixar mais nítido aqui.
Aqui na parte da bochechinha tá rosa, ó, esses dois lugarzinhos. Eu coloquei só aqui, ó, e aqui perto do olho. Eu não coloquei exatamente aqui. Aqui vocês veem que tá mais amarelinho, né, mais amarelado. Mas não deixa de ter um pouquinho de rosa, porque, como eu já falei em alguns vídeos aqui, eu faço a mistura. Todas essas cores aqui, eu misturei com esse tom base. Então, acaba que pega uma corzinha ali, no fundo, se olhar bem. Essa parte aqui, ó, eu deixei, né, que aqui é a parte da luz. Então, eu deixo mesmo o branco do papel, né, eu não pinto aqui. E ao redor, se eu aproximar bem a fotografia, vocês percebem que aqui tem um rosa, só que aqui ao redor da sombra, tipo, ao redor mesmo, assim, como se tivesse um contorno aqui. E antes do branco, né, do caso que tá batendo a luz, tem outra cor. Na minha cabeça tem outra cor. Na minha cabeça não, acho que tem mesmo. Então por isso que ao redor... eu já ia ampliando aqui o desenho, meu Deus. Então por isso que ao redor do branco mesmo do papel, né, que eu não pintei, eu coloquei um tomzinho de amarelo. Tem até um rosinho aqui, ó. Tá vendo? Pra dar esse mesmo efeito de essa parte aqui tá mais intensa a cor, essa daqui já tá menos intensa, essa aqui já tá mais escura e assim sucessivamente. Então é basicamente essa minha visão que eu tenho sobre essas nuancezinhas de cores, né? Essa parte aqui, ó, super escura, aqui também, aquela parte toda, essa aqui também, essa... E aqui que é o... aqui é o fone. Bom, essas partes a gente escurece tudo, né? Aqui, lá em cima, do outro lado todo, já tá todo escuro. Então, são esses pontos que eu sempre analiso, sabe? E é interessante até se você puder fazer essa seleção assim mesmo, ó, de cores, porque a gente separa, então a gente visualiza melhor os locais, do que só olhar a foto assim, sabe? Então, toda essa parte aqui mais clarinha, essa daqui também, essa aqui também, ó, que tá batendo o sol, né? Então, toda essa parte aqui vai ficar clara, então eu deixei um tom mais claro. Essa parte aqui da mão, então, eu analiso todas as nuances, a mesma coisa aqui do rosto, né? Então, se a gente aproxima aqui, ó, essa partezinha aqui tá branca. Essa partezinha aqui também. Essa partezinha aqui também tá branca. Então, eu deixo, né, o branco do papel mesmo, não pinto. E ao redor, a gente vai trabalhar as cores ao redor. Então, aqui, ó, por exemplo, essa parte aqui que tá mais alaranjada, avermelhada. Eu já ia puxando aqui de novo. Eu deixo também, ó, tá vendo? O laranja nos dedos aqui, ó, nessa parte aqui. Então, eu vou deixando o tom que eu julgo, tá? Então aqui basicamente eu misturo às vezes vermelho, às vezes amarelo, até rosa também, porque como a pele dela é branca, né? Então fica mais rosadinha também. E basicamente é isso. Bom, nessa parte aqui, né? Como eu disse, eu deixo branco. Esses detalhes aqui, ó, que é da veia, da mão, né? As voltinhas, as curvinhas da pele mesmo, eu não faço. Vocês veem que aqui tá tipo tudo branco mesmo, não tem nenhum detalhe disso aqui, então eu simplifico. Tem um anelzinho aqui, então eu deixei o anel aqui no dedo dela. Essa parte aqui, ó, eu pintei aqui, eu acho que, se eu não me engano, de verde. Pra mim, eu tô vendo verde aqui, é que às vezes eu vejo cores meio bugada. Então aqui poderia ser um azul, um verde. Aqui tá uma iluminação mais fria, já não tá mais laranja, como ali na parte do dedo. Então, a mesma coisa a gente reproduz na pintura. Então, essa parte aqui da mão eu deixei mais fria. Aí, vindo aqui pro braço dela, vocês percebem que dá pra ver o lápis aqui. Então, eu fiz todo esse contorno, né? Pra eu saber que essa parte aqui eu não poderia pintar. Aí, na parte do braço, eu fiz a mesma coisa aqui. O branco, né? Deixei em evidência. E essas coresinhas ao redor também, ó. Então, o mesmo esquema lá da mão, ó. Tem essas cores aqui, ó, que estão bem próximas ao branco. Eu separo elas dessa aqui. Então, essa daqui é uma cor e essas aqui que estão depois dela já é outra cor, sabe?
Pra mim, essas cores aqui, elas ainda estão quentes, que tá mais próximo da luz, né? E essas que estão mais afastadas, elas já estão mais frias. Então, eu acabo misturando já o verde, o azul. Quem sabe até um roxinho aí, ó, tipo um roxinho aqui, sabe? Então, deixou tudo mais frio. Basicamente é isso, mesma coisa aqui, ó, também, onde aqui tá a luz, né, o branco, então deixei o branco do papel, eu não pintei mesmo. Essas cores mais próximas eu deixo mais quente, então eu passo um amarelinho, e essas que estão mais longe eu já deixo mais frias, né, então eu passo um azul, um roxinho, enfim. Mesma coisa aqui, né? Nesse caso desse braço aqui, não tá batendo tipo a luz muito forte, né, como esses daqui. Então eu já venho com, não deixo de passar uma cor quente, né, vocês percebem que tem um amarelinho, mas aqui já tem amarelo, aqui tem azul, aqui tem mais um avermelhado com roxo, né, então é mais tons frios, mas sempre misturando também com tons quentes, tá? Aqui na parte da mão, mais escurinho, né? Porque quase não tá chegando luz, então a gente escurece também. Aí essa parte aqui da calça eu só fiz tipo isso assim, ó. Tá vendo que eu não fiz ela toda, nem completei? Então eu fiz basicamente até aqui o botãozinho da calça dela. Não fiz a bolsa também, fiz só a alça, né? Aqui do lado. Eu fiz só a alça e o fone. Deixei um pouquinho mais em evidência, assim, porque aqui tá um fiozinho bem, ó. É só um, na verdade, eu até aqui embaixo coloquei 2, porque eu acabei me atrapalhando. Mas é só um fio aqui, ó, do fone, né? E eu achei que ele tava muito apagadinho. Se eu fosse deixar assim muito fininho, talvez nem perceberia na pintura. Então por isso que eu taquei um pretão mesmo e fiz 2 fios aqui pra dar um tchan. Aqui no braço que eu esqueci, eu não fiz essas pulseiras, eu só fiz essa daqui. Eu só fiz a vermelhinha, eu não fiz aquelas outras 2 também. Então vai muito de você simplificar, sabe? Pra chegar num resultado que você se sinta confortável assim e tipo, não fique naquela paranoia. Ai meu Deus, eu não sei fazer isso aqui, como é que faz isso aqui, sabe? Se você bate numa referência assim, essa referência aqui, e você pensa, não sei fazer aquilo, simplifica. Tipo, o cabelo eu não consigo fazer aquele monte de fio de cabelo saindo, não sei o que lá. Simplifica assim, ó. Bota chapado mesmo e segue a vida. Não tem que ser igual, sabe? A referência. Então, assim, é tudo questão de adaptação, sabe? Minhas referências, todas as pinturas que eu faço, eu acabo adaptando muito ao jeito que eu digo, não, isso aí eu consigo fazer. Aí, tipo, não, isso aqui eu não consigo fazer. Então, se eu não consigo fazer, ou eu vejo que eu vou ter muita dificuldade, né? Então, eu acabo simplificando. Simplifica ali, bota só um negócio reto, um negócio redondo e segue a vida, entendeu? Também não fico presa, assim, em coisas que só vai eu ficar pensando demais e no fim não fazer nada, né? Vocês percebem que a calça aqui é, tipo, aquele estilo militar, né? E aqui na pintura eu passei só um verde, então, tipo, eu não ia fazer muito aqueles detalhes e tal. Se for passar um verde e segue a vida. Bom, na parte aqui da blusinha, é uma blusinha branca, né? Então, tipo, aqui eu deixei o branco normal. Aqui ao redor eu passei um amarelinho, ó, tipo, toda essa partezinha aqui que tá próximo ao branco, então eu passei um amarelinho, vocês percebem que tá um amarelinho desde cima até aqui, ó, de todo, na verdade. E nessa parte aqui de dentro eu fui fazendo só as sombras, ó. Tipo, eu passei um cinza, né, porque não tá o mesmo branco daqui, porque a luz tá batendo aqui. Então eu deixei um cinza, passei um cinza, como vocês podem ver, ó, passei um cinza e nas dobrinhas, né, da roupa, tipo aqui, ó, aí aqui, aí eu fui passando um cinza mais escuro pra, tipo, fazer a dobrinha da blusinha. Mesma coisa aqui na alcinha, essa parte aqui, ó, tá mais escura, então essa parte aqui eu deixei mais escura. E essa parte aqui, que já tá mais embaixo, que o sol já tá batendo, tá mais clara. Então, eu deixei mais clara. Então, eu espero ter dito tudo que eu queria falar, assim, basicamente. Eu queria aqui deixar também um tópicozinho que eu acho legal. A gente fazer referência que a gente se sinta confortável, sabe? Em fazer. Isso daqui é fácil, eu acho que eu consigo fazer.
Mas não deixa também de, às vezes, a gente se desafiar, porque é muito bom, né? Inclusive, a gente descobre coisas que a gente nem achava que conseguia fazer. Enfim, mas assim, seguir, sabe, a nossa linha de pensamento. E não tipo assim, sei lá, todo mundo tá fazendo X referência, vou fazer também. Porque fulano tá fazendo, eu vou fazer. Mas se você não se sente bem, se você não gosta, se você não gostou da referência, das cores, enfim, não vejo por que você tentar se encaixar numa coisa que você não gostou, sabe? Então, é bem importante a gente ter essa escolha, né? A gente ir ali se inspirando em coisas que realmente a gente goste. Tem horas que a gente quer pintar coisas mais alegres, com cores mais vivas, outras horas com cores mais escuras. Então, assim, vai muito do espírito, né, da pessoa na hora, assim, e tal, enfim. Então, eu acho bem importante eu deixar isso aqui, né? Tipo, falar um pouco disso, porque às vezes eu vejo muita gente seguindo, sabe? Um padrão, assim, uma referência que alguém tá fazendo, e às vezes não é aquilo que a gente quer fazer, sabe? Isso vale pra qualquer coisa, seja, né? Todo mundo tá fazendo isso aqui, eu vou fazer. Ou, sei lá, num curso que a gente esteja fazendo também. Mas eu não quero fazer essa referência que essa professora tá fazendo, quero fazer outra. Então faça outra, sabe? Beleza, você pode até, né, fazer ali para tentar reproduzir alguma coisa do mesmo jeito que a pessoa tá fazendo, mas eu ainda acho sim que é bom a gente testar outra coisa, sabe? Outra referência, porque foge daquilo ali, sabe? Que foi imposto pra gente, sabe? Eu acho que tem que ser de dentro da gente mesmo, sabe? Eu acho que a arte é uma coisa que vem da gente, não do externo ali que todo mundo tá fazendo e eu vou fazer também, sabe? Não sei se eu consegui expressar, né, o que eu queria falar, mas assim, é mais seguir o seu coração, sabe? Resumindo mesmo tudo que eu falei, é seguir seu coração, o momento que você tá, enfim. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo vai ficar longo, infelizmente não tem muito o que eu fazer para deixar ele curto, porque é um vídeo que eu realmente queria trazer essa análise inicial, né, que eu faço para fazer uma pintura e analisar tanto a referência como a pintura em si. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem um likezinho pra mim e comentem aí o que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês não concordam. Vamos conversar um pouquinho aí nos comentários. E é isso, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!